A tentação da murmuração contra Deus fez os israelitas perderem uma geração inteira no deserto. Esse é o resumo da lição 4 das lições bíblicas de jovens desse segundo trimestre da nossa Escola Bíblica Dominical com o tema Desafiando a Deus no Deserto. O texto principal dessa lição 4 das lições bíblicas de jovens diz: neste deserto cairá o vosso cadáver. Ou seja, vocês irão morrer nesse deserto, como também todos os que de vós foram contados segundo a vossa conta. De 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmuraste, ou seja, todos os adultos que vocês contaram, saíram do deserto, têm uma promessa de uma terra abençoada, próspera, produtiva, mas que murmuraram contra Deus, todos irão cair nesse deserto, vão ficar aqui, o cadáver de vocês vai ficar aqui, vocês irão morrer no deserto por terem cedido à tentação da murmuração. Nós estamos estudando sobre o perigo das tentações, estudamos na lição 1 sobre o perigo das tentações, estudamos na lição 2 sobre um exemplo negativo de alguém que não resistiu à tentação, que cedeu ao perigo da tentação, que não vigiou ao perigo da tentação, que na verdade foi o primeiro casal, Adão e Eva. Estudamos na lição 3 um exemplo positivo do jovem José, que foi um exemplo no que diz respeito a resistir à tentação, que nos deixou um grande exemplo desse contexto, conforme estudamos na lição passada. E hoje vamos estudar um pouco sobre a história dos israelitas. E, infelizmente, veremos graves consequências que colheram porque cederam à tentação. A tentação, nesse contexto da lição 4, diz respeito à questão da murmuração. O povo que não conseguiu passar por momentos de adversidades sem murmurar contra o seu próprio Senhor. Murmuraram contra a sua liderança e murmuraram contra o próprio Deus. Nós vemos já na introdução da nossa lição que o comentarista da lição, o pastor, já traz uma reflexão interessante para introduzir essa abordagem, o assunto da lição de hoje. Quando ele cita que quando se vai para o deserto fazer um passeio turístico, por exemplo, de um período de tempo determinado, que a pessoa vai preparada para aquele momento, que vai ali para curtir um momento de férias, de folga, um passeio propriamente dito, aquilo serve para aquela pessoa como uma aventura radical. Ele está num lugar deserto, mas está amparado, está resguardado, está preparado. Ele está consciente de que aquele lugar é um lugar que ele vai trazer ali um descanso para o seu corpo diante de jornadas diárias, corridas, cansativos, e ali ele está de folga, de férias. Agora imagine o povo de Deus, o povo de Israel, no deserto, sabendo que eles não iriam sair dali, andando pelo deserto por 40 anos, conscientes de que não iriam ver mais o cumprimento da promessa de Deus na vida deles. O quanto deve ter sido triste, desanimador para eles. Por quê? Consequência de atitudes, uma consequência como resultado pela forma com que reagiram à tentação. Por quê? Porque veio o perigo da tentação, a tentação manifestou-se, eles cederam à tentação e murmuraram contra o Senhor e acabaram pagando um altíssimo preço. Nós vemos que se eles não cedem a essa tentação, a promessa permaneceria de pé para eles, eles não iriam pagar um alto preço e teriam, ou seja, continuariam a ter a proteção e a bênção de Deus, se eles continuassem como Deus já havia ordenado, instruído e alertado, se eles continuassem obedientes aos mandamentos do Senhor, às diretrizes, aos ensinamentos, à palavra de Deus. Mas,
infelizmente, como eles tentaram a Deus por cederem à tentação da murmuração, eles deixaram de receber a promessa e ainda pagaram com as próprias vidas por causa da incredulidade e também da sua rebeldia. Primeiro tópico, desprezando a presença de Deus. Primeiro ponto, as águas amargas em Mara. Nós sabemos que o povo de Israel, ele começou a crescer no Egito. Os filhos de Jacó foram para o Egito na época de José, que José foi a época em que José tornou-se governador do Egito. E ali eles cresceram. Um dos faraós que sucederam o faraó da época de José, ou seja, em uma das linhagens posteriores, ele acabou subjugando o povo, a gente conhece a história, acabou fazendo o povo sofrer, o povo clamou, Deus entrou com providência e tirou eles do Egito. Deus tirou o povo do Egito e prometeu uma terra abençoada, uma terra próspera, que a Bíblia diz, terra que mana leite e mel. Ou seja, uma terra frutífera, uma terra abençoada. Deus prometeu para eles que tiraria eles de lá, do sofrimento, e levaria eles para um lugar de bênção, de bonança, de prosperidade. Nós vemos que o povo tinha sido libertado por Deus da opressão egípcia, da opressão do monarca, do governante egípcio. Deus estava direcionando eles no deserto. Deus já havia preparado, como ele mesmo prometera, um lugar muito melhor para eles morar. Só que Deus, ele nunca diz para o seu povo servirem a ele de modo que ele vai fazer tudo o que queremos. Não. Em nenhum momento nós vemos Deus dizer isso na sua palavra. Em nenhum momento Deus diz isso para o seu povo. Deus não disse isso para Israel e Deus não direcionou essa palavra à igreja. O que nós vemos é Deus deixando bem claro para o ser humano que existem adversidade, existem desafios, mas que nós precisamos permanecer na sua presença. É óbvio que servir a Deus depende de compromisso, depende de renúncia, depende de ser diferente, depende de uma série de circunstâncias, portanto não é tão simples. Agora, sempre que o ser humano se distancia de Deus, fica ainda muito mais difícil. Nós vemos que o povo foi displicente quanto a obedecer a Deus, displicente quanto a lembrar-se de tudo que Deus já tinha feito por eles. Eles não vigiaram e, dentre outras coisas, foram ingratos a Deus. Então nós vemos aqui nesse primeiro ponto que nesse primeiro tópico, nos 3 tópicos aborda momentos em que o povo se revoltou contra Deus. Nesse primeiro ponto fala sobre as águas amargas em Mara e mostra que depois que eles saíram do Egito, chegaram diante do Mar Vermelho, aí chegou aquele momento ali em que o exército de Faraó vinha para tentar atacá-los, diante deles estava o mar e atrás deles vinha o exército de Faraó. Aí tem todo aquele relato bíblico de que Deus abriu o mar, eles atravessaram, o povo egípcio, o exército egípcio, morreu dentro do Mar Vermelho, foram sucumbidos pelas águas. Aconteceu um grande milagre. Resumindo, o povo escapou dessa. Depois que eles passam desse momento tão turbulento, que eles atravessam o mar, a Bíblia diz que eles prosseguiram caminhando e por 3 dias eles andaram sem encontrar água. E ali foi um momento de dificuldade e que são coisas que Deus permite que o seu povo passe. Deus permite por uma série de motivos, dentre eles provar se a gente continua crendo naquilo que ele prometeu, provar se nós temos convicção no Deus que servimos, dentre outras coisas. E Deus permitiu eles passarem por momentos difíceis. E nós vemos que ali eles tiveram dificuldade de encontrar água. Depois eles chegaram em um lugar chamado Mara, que ficou conhecido como Mara, que eles encontraram água, só que a água era amarga. E aí eles não conseguiram beber. Aí eles murmuraram muito contra Deus. Êxodo capítulo 15, verso 23, diz que eles não conseguiram tomar aquela água porque eles consideraram que era uma água amarga, né? A água não era tão boa. É interessante que eles começam a murmurar ao ponto de dizer assim, como é que nós saímos lá do Egito para vir para cá passar por essas dificuldades, né? Aí o nosso comentarista faz questão de dizer que
É curioso que os mesmos israelitas que bebiam as águas do rio Nilo não reclamavam, vieram a reclamar das águas amargas de Mara. Ou seja, o rio Nilo não era um rio com água tão limpa. Eles tomavam a água dali, mas é interessante que o povo estava sofrendo no Egito. Aí, diante de mais uma dificuldade, eles se deixavam passar por aquela circunstância. Agora, depois de ter sido livre por Deus da mão dos egípcios, tiveram dificuldade de passar por um momento de adversidade, sem murmurar, sem reclamar. É um ponto interessante a observarmos que, quando nós estávamos no mundo, nós tínhamos um monte de dificuldade, de problema, de adversidade. Hoje, nós temos ainda dificuldades, provações, problemas, mas hoje nós já estamos livres do poder do diabo em nossas vidas, do poder do diabo de poder nos acusar. Nós que hoje vivemos para Cristo, vivemos em novidade de vida, uma nova vida com a presença do Espírito Santo em nossas vidas, ainda vamos passar por dificuldade, mas sabemos que nós já vencemos uma primeira etapa, estamos vencendo uma segunda etapa e venceremos a última etapa quando Jesus vier buscar a sua igreja. Então nós precisamos entender que nós podemos olhar para o momento, mesmo com dificuldade, sermos gratos a Deus pelo que Ele já fez, e essa gratidão vai fazer com que nós passemos um momento de dificuldade, continuando adorando a Deus, exaltando ao Senhor, mesmo diante da dificuldade, permanecermos no propósito. Então nós vemos que o povo teve uma postura não de buscar a ajuda de Deus em oração, naquele momento de dificuldade, mas de murmurar contra Moisés. Quantas vezes nós estamos passando por um momento de dificuldade, em vez de nós clamarmos a Deus, nós começamos a reclamar para um, reclamar para outro. É um mal, muitas vezes, que o ser humano tem. Né? Nós vemos que o servo de Deus clama ao Senhor e Deus o orienta, e o Senhor o orienta, né, que é o líder do povo de Israel. Nós vemos que Moisés, que era a própria Bíblia fala de forma direta, Moisés, servo do Senhor, ou seja, alguém que era submisso a Deus. E aí o texto diz, em Êxodo 15, 23, que Moisés, o líder do povo, que era servo do Senhor, um grande servo do Senhor, ele clama a Deus, e Deus o orienta a lançar um pedaço de madeira na água, e a água ficou boa para beber. Olha como Deus é misericordioso. Deus provou o povo naquele momento, conforme Êxodo 15, 25. Mas, ainda que o povo teve ali um momento de reprovação diante da prova, Deus ainda foi misericordioso, mesmo que eles tomaram aquele tipo de atitude de reclamar, de questionar, mas Deus foi misericordioso e Deus usou o seu servo Moisés para que pudesse tornar aquela água com um gosto melhor para eles beberem. Segundo ponto, o envio do maná. Depois que eles passam por essa provação da ausência de água potável, de água para beber, eles tiveram um novo momento de murmuração contra Deus, conforme Êxodo capítulo 2, ali a partir do início do capítulo 16 de Êxodo, quando eles, por não terem o que comer, por ausência de alimentação, ao invés de pedirem alimento para Deus, eles consideraram mais fácil colocar a culpa da ausência de alimentação em Moisés, ao invés de clamar a Deus, de pedir a Deus. É interessante que o texto da nossa lição cita, era mais fácil colocar a culpa em Moisés do que se lembrarem de que haviam sido escravos de Faraó. Então, o que eles precisavam entender é que mesmo diante da ausência temporária de alimentação, eles já não estavam mais sob o jugo de Faraó, Deus já tinha resgatado eles. Né? Nós vemos que eles não agradeceram a Deus pela liberdade que Deus tinha dado a eles, nem pela provisão que Deus havia proporcionado a eles. Preferiram permanecer como escravos, bem alimentados, e murmuraram contra Deus. Então eles pensavam assim, era melhor estar lá na casa do Faraó, na terra de Faraó, como escravo, pelo menos nós estávamos sendo bem alimentados. Ou seja, uma mente medíocre, de querer voltar a um sofrimento por causa de um momento de dificuldade, né? Que serve de um aprendizado muito grande para a nossa vida. As tribulações momentâneas não devem ser motivo para nós prejudicarmos aquilo que teremos de bênção no futuro. Né? Então, em sua bondade, Deus proveu a carne e o pão, enviando codornizes de tarde e o maná pela manhã. Então Deus é misericordioso, Deus é longânimo. Mesmo que os israelitas reclamaram, ele providenciou água. Murmuraram, ele providenciou alimento.
Então Deus é maravilhoso, mesmo diante da fraqueza, da limitação, da murmuração do ser humano. Terceiro ponto, para finalizarmos o primeiro tópico. As águas de Refidim. Nós vemos aqui um novo momento de murmuração do povo contra Deus. Murmuraram porque a água era amarga. Murmuraram porque estavam sem alimento. Aí agora, Êxodo 17, eles chegam em Refidim e percebiam que ali não tinha água, de novo. Já logo, assim que perceberam que não tinha água, começaram a reclamar contra Moisés. Nós vemos que Moisés era o líder do povo, procurava ajudar o povo, procurava clamar a Deus, pedir ajuda de Deus, mas na hora que tinha um momento de dificuldade, eles começavam a bater no líder. Taca no próprio líder do povo. Ali, ao invés de eles procurarem um recurso para solucionar o problema, uma saída, eles iam para uma situação mais cômoda, que é reclamar, que é murmurar, que é bater de frente com a própria liderança deles, que é uma tentação, um perigo que ocorre nas nossas vidas como igreja do Senhor, que nós temos que aprender com o exemplo negativo para não cometermos o mesmo erro do povo. Nós vemos aqui duas verdades. Primeiro, era comum o povo reclamar contra Moisés. Todo momento que nós estamos citando aqui dificuldade, eles iam reclamar com Moisés. Segundo, essas murmurações eram vistas por Deus como um pecado contra ele, né? Porque a murmuração, dentro do contexto da murmuração, está algo que desagrada muito a Deus, que é a ingratidão. Quando o ser humano ele murmura contra Deus, dentre outras coisas, ele está sendo ingrato por tudo aquilo que Deus já fez na sua vida. Porque Deus ele nos instrui através da sua palavra que nós devemos ser gratos a Deus, servir ao Senhor, sermos fiéis ao Senhor, procurarmos agradar a Deus, não só no momento de bonança, no momento em que nós temos aquilo que gostaríamos, que precisávamos, mas também nos momentos difíceis, nos momentos de dor, nos momentos de dificuldade. Nós vemos que os hebreus, conforme Êxodo 17:7, chegaram a dizer, está o Senhor no meio de nós ou não? Né? Ou seja, questionaram se Deus estava. É interessante, isso aqui acontece nas nossas vidas diante das dificuldades, das fraquezas. Às vezes o ser humano questiona, será se Deus não está comigo? Será se Deus não está me vendo? Será se Deus não está agindo? Né? Porque no auge da dificuldade, do sofrimento humano, o ser humano tem essa dificuldade de entender o agir de Deus, de entender o propósito divino, de entender a vontade do Senhor. Mas Deus, ele mostra que ele sempre esteve no controle de tudo. Então nós vemos aqui, para finalizar, não podemos ser imaturos na fé ao ponto de acreditarmos que se nós passarmos por dificuldade, é porque Deus não está conosco. Na verdade, tanto a fartura quanto a escassez devem nos levar a Deus. Nos momentos de fartura, nós temos que nos achegar a Deus, porque sem Ele nada teríamos. Nos momentos de escassez, devemos nos chegar a Deus, porque sem Ele nada conseguiremos. Nos momentos de fartura, foi Deus que nos abençoou. Nos momentos de dificuldade, é momento de buscar a Deus para recebermos um novo momento de bênção, de resposta, de prosperidade. Segundo ponto da nossa lição, infamando a terra que Deus disse que era boa. Então, nesse primeiro tópico que vimos, nós vimos 3 momentos ali em evidência. Água amarga, falta de alimento, falta de água. Agora nós vamos ver 3 momentos importantes dentro do tópico aqui, nesse contexto. Sobre infamando a terra que Deus disse que era boa. Primeiro, uma honra transformada em uma vergonha. Nós vemos que, para que os hebreus pudessem entrar na terra que Deus havia prometido, da herança que Deus tinha feito para eles, era necessário eles saber quem estava residindo nela. Então, é interessante isso aqui. Deus havia prometido uma terra, uma região, para o povo habitar. Só que antes deles irem para lá, tinha gente morando, tinha gente habitando. Inclusive era até bom eles estarem habitando para que eles pudessem estar cuidando da terra. E eles estavam na terra, só que para o povo tomar posse da bênção que Deus tinha preparado para eles, eles precisavam contribuir, eles precisavam cooperar, eles precisavam fazer a parte deles, né? Porque nós vemos ao longo da Bíblia Sagrada que a maioria das promessas de Deus são condicionais, né? Uma hora Deus chega e diz assim, se vocês obedecerem os meus mandamentos, eu vou ser com vocês em todos os momentos. Outra hora Deus chega e diz, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, arrepender dos seus pecados, eu vou ouvir vocês, vou perdoar os pecados, vou sarar a vossa terra. Outra hora Deus diz, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor da terra. Então, promessa
condicional. São promessas divinas com condições. Se vocês fizerem, se vocês obedecerem, se vocês agirem conforme, se vocês seguirem aquilo que eu estou direcionando, aquilo que eu estou falando, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou abençoar, vou cumprir a promessa, vou estender as mãos, vou prosperar. Então nós vemos que para que eles pudessem entrar na terra, eles precisavam conhecer aqueles moradores que ali estavam, os habitantes daquela terra. E nós vemos que Moisés, ele escolheu, ele olhou dentre o povo e em cada tribo ele foi separando, escolhendo um representante por cada tribo. Se eram 12 tribos, ele escolheu 12 representantes e deu a missão dele, a nobre missão a eles de procurarem saber sobre a terra e sobre os habitantes que estavam naquela terra, né? Moisés enviou eles, os espias, os 12 espias, para que eles fossem até a terra, olhassem e trouxessem ali uma visão sobre a terra e sobre aqueles habitantes que ali estavam. Ou seja, eles agora estava em suas mãos a honra de poderem cooperar com o plano de Deus para o povo. Mas, infelizmente, eles não honraram essa oportunidade. E como nos diz a nossa lição, até hoje são lembrados por terem influenciado negativamente a opinião do povo de Deus daquilo que o próprio Deus tinha falado, né? Então, Deus havia falado de uma terra boa, de uma terra abençoada, e de que Deus iria levá-los até ali. Se Deus disse que ia cumprir, por maior que seja a adversidade, a ação de Deus é maior. Se Deus diz que vai fazer, independente da circunstância, Deus se responsabiliza. Se Deus falou que vai fazer, não importa o problema, ele tem todo o poder, né? Então nós vemos, dentro desse contexto, que em nossos dias, essa cena parece se repetir. Pessoas que deveriam ser úteis na obra de Deus, cooperando com o Senhor, acabam influenciando outras pessoas para direções opostas, tornando-se, assim, inúteis. Então aqueles homens, 12 espias que foram convidados para uma nobre missão, e a maioria deles acabou trazendo um relatório negativo, mudando, a certo modo, aquilo que Deus tinha direcionado, e acabou causando ali um prejuízo para toda a nação e se tornaram como pessoas inúteis, né? Segundo, quando príncipes se veem como insetos. Números 13, 33 diz que aqueles espias, ou seja, foram enviados 12, 10 daqueles trouxeram uma mensagem negativa. Só 2 trouxeram mensagem positiva, Josué e Caleb. Os 10 disseram, quando nós olhamos para aqueles habitantes, nós vimos que eles são grandes, que eles são fortes. Nós éramos aos nossos olhos como gafanhotos diante deles. Ou seja, eram príncipes de Deus, príncipes do povo de Deus, que estavam se vendo como gafanhotos. Quantas vezes, é interessante, quantas vezes nós olhamos para um problema que é grande, mas o nosso Deus, o poder de Deus é muito maior, mas a gente se vê tão pequeno, a gente se apequena ainda mais e eleva ainda mais o tamanho do problema. Quando a maioria dos israelitas, e o próprio rei estava dizendo, o Golias ninguém pode enfrentar não, todo mundo com medo. O Davi disse, não é porque eu sou grande, não é no meu nome, eu vou enfrentar ele, em nome do Senhor dos Exércitos, e vou vencer. Ele vai ser derrotado, por quê? Porque ele pode até ser grande, mas Deus é muito maior. Nós vemos que a orientação divina era de que homens capacitados na liderança fossem enviados para espionar a terra. Ao retornarem, falaram coisas ruins, acabaram falando coisas ruins da terra que Deus havia dito que era boa. Se Deus disse que é boa, se Deus disse que vai levar, se Deus vai conduzir, Deus se responsabiliza. Aí esse tópico finaliza dizendo como é triste obedecer a Deus no início da caminhada e depois acabar perdendo a visão no que Ele quer no percurso, na trajetória. Então, se nós começamos acreditando, vamos seguir acreditando e até o fim. Porque sempre vale a pena permanecer na presença de Deus, fazendo a vontade de Deus, agradando ao Senhor. Terceiro ponto. Desqualificando o que Deus disse que era bom. O texto diz em Números 13, 32, e infamaram a terra, dizendo, é terra que consome os moradores, e todo o povo são homens de grande estatura. Então nós vemos aqui que, da mesma forma que o diabo, Satanás, no Éden,
ele enganou de forma proposital o primeiro casal, que foi Adão e Eva, desqualificando aquilo que Deus tinha dito, esses espias, os 10, fora Josué e Caleb, desqualificaram a terra que por séculos Deus estava preparando para eles. Imagine, eles agora estão trazendo um lado, elevando um lado negativo da bênção de Deus. Deus tinha dito que era terra boa, estão dizendo que a terra não... Aí o ponto finaliza dizendo que toda tentação busca tornar inútil ou de pouco valor aquilo que Deus disse que era bom. Então, uma das coisas que a tentação quer nos conduzir é ao perigo de desvalorizar aquilo que Deus prometeu, a bênção de Deus para as nossas vidas. Para finalizarmos, um atraso de 40 anos. Primeiro, quando a promessa de Deus é mudada. Nós vemos que os israelitas descobriram, ao longo dos 40 anos seguintes, que desprezar a Deus e a sua palavra tinha consequências terríveis, que é aquilo que a gente já começou a tratar desde a introdução da nossa aula. Que eles começaram a trilhar um caminho e perceberam durante toda aquela trajetória de 40 anos que foi terrível desprezar a palavra, desprezar a Deus e desprezar a sua palavra, e que as consequências foram desastrosas. Nós vemos que por causa da rebeldia do povo e as suas muitas murmurações contra Deus, de forma que eles estavam tentando ao Senhor, Deus acabou revertendo sua promessa para aquela geração. Não é que Deus falhou nos seus propósitos, nos seus desígnios. Deus fez a promessa e Deus cumpriu. Agora, aqueles que não obedeceram, como o próprio Deus já havia dito, se vocês não obedecerem, eu não vou estar com vocês. Se vocês obedecerem, eu vou estar todos os momentos. Então, toda uma geração dos filhos de Israel, de hebreus, libertos do poder do faraó egípcio, deixou de entrar na terra prometida. Deus preparou uma nova geração, ou seja, aqueles que saíram do Egito perderam a bênção. Deus preparou uma nova geração de hebreus que foram nascendo ali no deserto, que eles não participaram do momento da saída do Egito, mas passaram todo aquele momento, antes de entrar na terra prometida, no deserto, no lugar de escassez, de dificuldade. Ou seja, aprenderam a viver debaixo da mão de Deus. Aprenderam a viver desde o início na provisão divina, na direção de Deus. Aí Deus disse, esse povo aqui está preparado para entrar, para receber a herança, a promessa, né? Então nós temos que aprender a viver na direção, aprender a depender de Deus e não de nós mesmos, não do homem, não dos recursos humanos, terrenos, né? É uma lição interessante. Então nós vemos que somente aquela geração que cresceu no deserto e que valorizou a terra que Deus concedeu a eles. Para finalizarmos, segundo e terceiro ponto desse terceiro tópico. Segundo ponto, tentar a Deus é pecado. Mateus 4:7 diz, não tentarás ao Senhor, não tentarás o Senhor, teu Deus. Né? Nós vemos que por não verem a Deus face a face, aqueles hebreus acabavam queixando-se dos homens que Deus havia escolhido para cuidar deles, para libertá-los e para conduzi-los até a terra prometida. Uma geração que havia saído do Egito, que teve a oportunidade de vivenciar a liberdade que Deus proporcionou e aguardava a chegada no lugar que Deus tinha reservado, mas que, por causa da tentação, conforme Números 14:37, infamaram a terra e morreram de praga perante o Senhor. E os outros hebreus que se deixaram ser influenciados por esses 10 espiões da terra, que trouxeram uma mensagem negativa, acabaram também perdendo a sua vida no deserto. Tantos que falaram mal do projeto divino, quantos que acataram essa fala deles, todos pereceram. Todos pagaram alto preço, todos acabaram morrendo antes de chegar à promessa, de chegar ao lugar prometido. Terceiro e último ponto, vale a pena desagradar a Deus? Nós vemos que os hebreus precisavam confiar no que Deus havia prometido. E eles já tinham visto que Deus tinha agido. Eles já tinham visto o poder de Deus, o poder que Deus
o poder de Deus, a forma que Deus trabalhou, dando provisão a eles, dando livramento contra os egípcios. Deus mostrou o seu poder para o seu povo, mas eles preferiram atentar para as circunstâncias que eles estavam vivendo e tentaram a Deus com a sua incredulidade. Às vezes nós evidenciamos mais os momentos de dificuldade, mais a adversidade, mais o problema, do que o agir de Deus em nossas vidas. E que foi um erro muito grave que eles cometeram e acabaram deixando de acreditar no agir de Deus e murmurando contra o Senhor. Nós já fomos alcançados pela salvação, mas nós precisamos aprender a agradar ao Senhor com as nossas ações. Ou seja, hoje nós já tivemos o primeiro processo de salvação, foi quando Jesus morreu por nós no Calvário, e hoje nós confessando a Cristo como Salvador, nós nos achegamos a Deus. Nós participamos do primeiro processo da salvação, mas nós precisamos continuar na presença de Deus, agradando ao Senhor, para que Deus possa agradar de nós e nos abençoar, para que possamos chegar ao lugar da promessa, que é nossas mansões celestiais, a terra prometida para o povo de Deus da nova aliança, que é a morada nos céus para a igreja, o povo de Deus de hoje. Então, para finalizarmos, jamais sejamos ingratos ao Senhor, jamais nos esqueçamos de todas as bênçãos que Deus nos proporcionou, que já recebemos do Senhor até hoje. Como diz o Salmo 103, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não se esqueça de nenhum só dos seus benefícios. Deus continue abençoando a todos. Próxima lição, Balaão, quando Deus diz não. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Eu agradeço a todos. Inscrevam-se no canal, deixe o seu comentário, deixe o like no vídeo para potencializar a divulgação do vídeo, para mais pessoas assistirem juntos, aprendermos a palavra do Senhor. Uma chuvazinha aí nessa parte final do vídeo, mas eu acredito que dá para nós entendermos bem. Deus continue abençoando. Fiquem na paz do Senhor.